Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Alessandro, professor de Geografia. Essa semana vamos dar início à utilização do nosso livro didático, certo? Você que não tem o livro, eu vou colocar um PDFzinho, umas imagens do que a gente vai ver hoje, certo? Não se preocupe, você não vai ficar sem fazer atividade pela falta do livro, certo? Então, essa semana a gente vai começar ao capítulo 8 do nosso livro didático. Esse capítulo fala sobre a atmosfera, sobre o tempo e sobre o clima. Esses três sistemas estão bem relacionados e é o que a gente vai ver hoje. Então vamos aqui para a página 113 e fala sobre a atmosfera. O que é a atmosfera, pessoal? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, certo? Ela protege a gente, ela protege a Terra. Sem a atmosfera, o nosso clima seria diferente e provavelmente nós não existiríamos. Por quê? Porque elas nos protegem de raios ultravioletas vindos do espaço. E por causa da atmosfera que nós temos um clima favorável. É por causa da atmosfera que nós temos uma temperatura ideal para a nossa sobrevivência. Essa atmosfera foi formada no planeta há milhares e milhares de anos, certo? E antes de aparecer a espécie humana, os fatores naturais influenciavam bastante na nossa atmosfera. Eles eram causados por fatores naturais, como o vulcanismo, e a partir do momento que nós, seres humanos, aparecemos, nós somos um dos principais causadores de modificação da nossa atmosfera. A atmosfera, pessoal, existem camadas, certo? A gente divide a atmosfera em 5 camadas. São elas a troposfera, a estratosfera, mesosfera, a termosfera e a exosfera. Aqui diz baixo para cima, viu, pessoal? A troposfera, pessoal, é onde nós estamos. É a parte mais baixa da camada atmosférica. Ah, pessoal, a atmosfera não é só lá em cima, não, só lá nas nuvens, não, pessoal. Nós estamos na atmosfera. Nós aqui, parados no chão, nós estamos dentro da atmosfera, só que em uma camada bem baixa. Como vocês veem aqui nessa imagem, ó. A troposfera, nós estamos bem aqui de 0 a 12 quilômetros. De 12 quilômetros a 50 quilômetros nós temos a estratosfera, onde os aviões estão, onde existe a camada de ozônio. Nós temos a mesosfera, que é de 50 a 80, e de 80 a 700 quilômetros nós temos a termosfera, que é onde os satélites se encontram, onde os meteoroides são desintegrados ao entrar na nossa atmosfera, certo? E nós temos a exosfera, que é onde, acima de 700 quilômetros de altitude, onde vão os foguetes, os ônibus espaciais estão.
ok? O ar atmosférico, pessoal. Como a gente viu, pessoal, a atmosfera é uma camada gasosa. Os principais gases da atmosfera são o nitrogênio e o oxigênio, que é o que a gente respira, não é isso? Além desses dois gases, existem outros tipos de gases, como o dióxido de carbono, o hidrogênio, o metano, o ozônio. Esses outros gases estão na atmosfera, mas em menor quantidade, bem menores, certo? A atmosfera apresenta também vapores d'água, cinzas, poeiras e diversos outros resíduos que a gente chama de aerosóis. Esses outros gases, essas outras partículas variam de acordo com a localidade e as características físicas do local onde você está. Efeito estufa, pessoal. O efeito estufa natural, que é bom, certo? Como é que acontece o efeito estufa, pessoal? A maior parte dos raios solares que chega à Terra consegue atingir a atmosfera e em seguida a superfície terrestre. E ela é absorvida pela superfície da Terra, ok? Quando esse calor que é absorvido pela Terra, esse calor também é irradiado pela Terra, ou seja, se devolve esse calor absorvido para fora. Como nós temos a atmosfera, certo? Essa atmosferazinha aqui, uma parte desse calor é retido, o que nos faz o efeito estufa natural. Ou seja, a energia absorvida é então irradiada de volta à superfície terrestre, e esse fenômeno é chamado de efeito estufa natural. Se a gente não tivesse a atmosfera, essa manta de gases, a média de temperatura da Terra seria menos 18 graus. E por causa dessa atmosfera, nós temos uma média de 15 graus Celsius, o que permite a vida da Terra, né, pessoal? Nossa existência. Clima e o tempo, pessoal. Clima e tempo, pessoal, apesar da gente sempre falar, o clima está bom, o tempo está bom, são duas coisas bem distintas, certo? O tempo, pessoal, é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar. Por exemplo, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, está um tempo chuvoso. Está chovendo onde eu moro. Está nublado, certo? Então, pessoal, o tempo é um determinado momento da atmosfera. E essas condições atmosféricas levam em conta a temperatura, a ocorrência de chuvas, umidade, pressão atmosférica e o vento. Isso é o tempo. É o estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar. Ok? Prestem atenção. Estado momentâneo. E o clima, pessoal? O que é o clima? É definido, pessoal, a partir das condições atmosféricas que é observado em um determinado lugar por 30 anos ou mais, considerando-se a média de variações nesse período. Ou seja, pessoal, quando o clima é determinado por uma média. O que é isso, professor?
Se nós temos uma temperatura hoje chovendo, amanhã é chuva de novo, depois de amanhã é sol, aí depois é sol de novo, sol, 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 sol. A gente pega a média da temperatura, a média do tempo, das condições atmosféricas, e nós definimos o clima. Qual é o tempo? O tempo de 30 anos ou mais, certo? Ou seja, a gente observa as condições atmosféricas durante vários anos para a gente dizer o que é o clima. Já as condições do tempo variam constantemente. O tempo hoje está chovendo, mas de noite pode estar um calor gigantesco. O clima é o mesmo? É. O tempo é o mesmo? Não. Entenderam? Pessoal, o estado do tempo atmosférico e as condições de clima variam conforme as condições ou propriedades atmosféricas, ou seja, elementos climáticos, e também pelas condições físicas e geográficas de um lugar, ou seja, fatores climáticos. Vamos aprender um pouquinho sobre os elementos climáticos. Quais são os elementos climáticos, pessoal? A temperatura do ar atmosférico. Você viu que a gente estudou que a superfície terrestre recebe energia vinda do Sol, mas apenas uma parte dela chega até a superfície, que retém por um certo tempo e depois libera para a atmosfera. Portanto, a atmosfera é aquecida, portanto, pela radiação proveniente do Sol e pela radiação devolvida da superfície. É o que nos dá o tempo do ar atmosférico. Em diversas partes do planeta, pessoal, são feitas essas medições. No Brasil, esses valores são designados em graus Celsius, com o símbolo C. Existem também Fahrenheit, outros tipos de medições, mas no Brasil a gente usa graus Celsius. As temperaturas, pessoal, sofrem variações de um lugar para o outro, principalmente por causa da latitude, distância ou proximidade entre a linha do Equador, e da altitude, aquecimento desigual das terras e das águas, que a gente vai ver isso mais à frente. Outro elemento, pessoal, climático é a umidade do ar e as precipitações. Ao atingirem, pessoal, as águas dos mares, os lagos, os rios, as florestas, os raios solares aceleram o fenômeno da evaporação. Ao encontrarem menores temperaturas, a água em suspensão na atmosfera, sob a forma de vapor, pode se condensar. Isso é, passar para o estado de vapor para o estado líquido e formar nuvens. Ou seja, pessoal, a umidade do ar e as chuvas, as precipitações, variam de acordo com... Isso é um elemento climático, quer dizer. E quando ocorrem chuvas, isso afeta o clima e a temperatura ambiente. Nós temos também, pessoal, a pressão atmosférica como um elemento. Pessoal, as partículas de ar que compõem a atmosfera
são atraídos pela gravidade da Terra. Dessa forma, a pressão exercida sobre qualquer corpo que esteja na superfície terrestre ou circulando pela camada gasosa, como os aviões, por exemplo, sofrem dessa pressão. Então, pessoal, a pressão atmosférica é nada mais, não é a mesma. Desculpa, pessoal. Vamos lá de novo. A pressão atmosférica não é a mesma em toda a superfície terrestre. Ela varia de acordo com a altitude e a temperatura. Ou seja, no nível do mar, a pressão é maior porque a altura da coluna de ar está sobre uma região mais pesada. Ou seja, quando você está ao nível do mar, como nós estamos perto da praia, a pressão do ar, pressão atmosférica é uma. Quando nós estamos em áreas mais altas do relevo, por exemplo, a pressão vai diminuindo. Por quê? Porque a coluna da atmosfera é menor nessas regiões. Assim, a pressão varia de acordo com a altitude. Nos lugares próximos à linha do Equador, como também nós estamos, são as zonas mais quentes da Terra, o ar é aquecido, dilata-se, torna-se mais leve e sobe, exercendo assim uma baixa pressão atmosférica. Já nos polos, essa pressão é maior. Por quê? Porque as temperaturas nas áreas vão diminuindo e o ar mais frio comprime-se, tornando-se mais pesado. Esse mecanismo determina o movimento horizontal do ar atmosférico, que damos o nome de vento. Ou seja, a variação entre quente e frio é que nós denominamos vento. Olha aqui um esquemazinho. Aqui nós estamos num ambiente de baixa pressão. Por quê? Porque é frio. O ar junta. Esse ar que está mais frio, está com pressão maior, ele desce. Quando ele desce, ele é empurrado para uma região mais fria. E quando ele chega numa temperatura mais quente, ele dilata, aumenta a pressão, o que faz o movimento inverso. Então, esse movimento aqui, ó, de rotação, ar mais frio e ar mais quente, é que faz o vento circular, ok? Então, pessoal, essa é a parte da explicação do livro, certo? Vamos aqui para a atividade. Então, pessoal, aqui é a atividade. Vocês veem aqui que eu coloquei para leitura das páginas do livro, certo? Leiam as páginas, vejam o vídeo se você não entendeu. E aqui, ó, 6 questõezinhas para vocês fazerem, bem simples, certo? Perguntas e respostas. Perguntas e respostas, certo? Coloquem nome, número, turma, semana da atividade. Nós estamos na semana 13, pessoal, certo? Então, pessoal, vejam o vídeo, as páginas do livro. Qualquer coisa me perguntem, certo? Até mais. Tchau, tchau.